Então, gente, eu tô gravando esse vídeo e eu vou gravar uma série de outros vídeos no futuro que vão ser uma espécie de pílula de conhecimento, vamos dizer assim, sobre algum conteúdo que eu julgar um pouco mais complicado ali no curso. Então, por exemplo, antes de alguma aula que eu julgar que aquela aula pode ser um pouco complicada para aprender, né, ali ao vivo em sala de aula, eu vou tentar jogar um desses vídeos, né, uma pílula de conhecimento anterior, para que vocês cheguem na aula meio que com a mentalidade preparada para absorver aquilo que vai ser apresentado, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre laços de repetição, que é o primeiro boss do jogo, vamos dizer assim, né? O primeiro boss da programação. Boss, né? É o chefão de um jogo, né? Quando a gente tá jogando algum jogo e vem aquele inimigo que ele é muito mais forte do que os demais, né? Ele é um, um chefe, né? Geralmente o laço de repetição ele se comporta como uma espécie de boss para quem está começando a estudar programação, porque é o primeiro conteúdo que você de fato sente a dificuldade para programar, né? Você vai sentir dificuldade de conseguir aplicar aquilo nos exercícios e no seu dia a dia. Então, bem, vamos começar a falar de como que funcionam os laços de repetição. Só que antes de falar sobre como funcionam os laços de repetição, a gente vai ter que falar um pouquinho sobre incremento e decremento, né? Eu vou mostrar aqui no código para vocês o que que é incremento e o que que é decremento, certo? Então, eu vou criar uma variável aqui do tipo inteiro. Vou chamar ela de número. E essa variável número, ela vai começar com o valor 10. A variável número, ela está guardando um valor ali, certo? E se eu pedir para o meu programa escrever a variável número, quando eu executar o programa, ele vai imprimir 10. Beleza. Só que existe um conceito, que é o conceito de incremento, que ele basicamente serve para você aumentar o valor de uma variável. O operador que a gente utiliza para incrementar o valor de uma variável é o mais mais. Quando você coloca um mais mais na frente de uma variável do tipo numérica, seja ela inteiro ou real, né, um double, essa variável ela vai ser incrementada em uma unidade. Ou seja, se ela era 10, ela passa a valer 11. Se eu rodar aqui, número que era 10, agora, depois de incrementado, vale 11, certo? Tá, entendi, Matheus. Então o que é decremento? O decremento ele é o contrário do incremento. Ele é o menos menos, ou seja, o número que era 10, quando decrementado, vai passar a valer 9. Perfeito. Agora a gente precisa, né, uma vez apresentado esse conceito de incremento e decremento, agora sim a gente vai entrar no tópico de laços de repetição. Primeira coisa que a gente tem que entender. Um laço de repetição, ele é muito similar a um laço condicional. Lembra? Laço condicional, perdão. A uma estrutura condicional, que foi aquela que a gente aprendeu na última aula. A estrutura condicional, que é o if, né, é o C, ela se comporta da seguinte maneira. Você tem uma estrutura de bloco, ou seja, você vai ter uma palavra reservada, você vai ter uma condição dentro de parênteses, e você vai ter uma estrutura de bloco. Se aquela determinada condição for verdadeira, o bloco é executado. Se aquela determinada condição for falsa, o bloco não será executado. Vamos dar um exemplo aqui. Vou criar aqui uma variável chamada número, inteiro número, e vou dizer que essa variável, ela, bem, o usuário vai digitar o valor dessa variável. Então vou colocar aqui um escreva para pedir para ele digitar. Então, digite o valor da variável número. E vou colocar um leia para que a variável número seja, né, atribuído um valor a ela. Ou seja, esse leia ele é como se fosse o nosso console.readline, né? Então ele vai atribuir aqui o valor da variável, e o escreva é como se fosse o nosso console.writeline, né? Ele vai escrever uma mensagem na tela. A gente já tinha visto como que o if funciona, né? Como que o C funciona. Basicamente, eu vou perguntar aqui se número é maior ou igual a 10, por exemplo. Então, se número for maior ou igual a 10, certo? O que vai acontecer... Aliás, vou até perguntar uma coisa diferente.
Se o número é menor ou igual a 10, melhor, né? Se o número for menor ou igual a 10, eu vou pedir para ele escrever o número. Então escreva o número é. E vou concatenar isso com a variável número. Número. Tá aqui. Muito bem, se a gente executar esse programa, ele pergunta aqui, né? Digite o valor do número. Vou colocar o valor 7. E ele imprime aqui. O número é 7. Até aqui nada de novo. Agora, como que funcionaria esse mesmo programa com um laço de repetição? Bem, o laço de repetição ele tem a mesma estrutura de um laço, uma condicional, né? Então a gente tem aqui um C. Eu apenas preciso trocar essa palavra de C para enquanto. Como que funciona esse enquanto? Ele é muito similar ao C. Ou seja, como é que vai funcionar? Lá no C, o que acontecia era, ele verificava se essa condição era verdadeira. Se a condição fosse verdadeira, ele executava o bloco de código uma vez e ele saía do bloco de código para executar o que estava embaixo, certo? Agora, o enquanto, ele é muito parecido com o C. Nossa, tá difícil aqui hoje. O enquanto é muito parecido com o C, mudando uma coisa, né? Um minutinho aqui. Deixa eu desativar a luz noturna, senão vai ficar bem difícil. Mudando uma coisa, que é no enquanto, ele vai verificar a condição aqui, que está entre parênteses, e ele vai executar esse bloco de código várias e várias vezes. Quantas vezes, Matheus? Ele vai executar esse bloco de código enquanto essa condição for verdadeira. Por isso a palavra enquanto. Então, enquanto o número que o usuário digitou for menor ou igual a 10, o programa vai ficar escrevendo aquele número várias vezes. Se a gente rodar o programa aqui e digitar o mesmo valor 7, perdão, eu esqueci. A gente tem que pular uma linha, né? Então, /n. Eu apertei algum botão aqui que eu não deveria. Beleza? Executando aqui o mesmo programa com o valor 7. Perceba o que acontece. O programa ainda está sendo executado e ele está imprimindo repetidamente a mesma mensagem. Ele está imprimindo aqui. O número é 7 para sempre. Por que isso está acontecendo? Porque o número 7 foi o que o usuário digitou. E essa variável nunca vai mudar. Ela será sempre 7. Então a gente lê isso da seguinte forma. Enquanto o número digitado for menor ou igual a 10, escreva o número digitado. Só que o número digitado sempre vai ser menor que 10, porque ele é 7. Como que a gente resolve esse problema? Bem, vou parar o programa e vou fazer aqui um incremento da variável. Ou seja, eu vou dizer que número vai aumentar cada vez que esse bloco de código for executado. Se eu rodar o programa e digitar o mesmo valor 7, perceba agora o comportamento. Ele imprimiu aqui que o número era 7, depois imprimiu que o número era 8, depois imprimiu que o número era 9 e por último imprimiu que o número era 10. Por quê? Porque cada vez que esse bloco de código foi executado, o número foi aumentado em uma unidade. A gente pode até colocar um breakpoint aqui, ó, pra gente ver isso acontecendo em tempo real. Vou pegar a variável número. Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouco a fonte. Um pouquinho mais. Vou pegar a variável número e vou colocá-la aqui no debugger. O que vai acontecer, gente? Ele vai mostrar o valor do número em tempo real. Vou executar aqui no modo debug. Ele travou? Me parece um pouco... Ah, tá, ele tá indo linha por linha. Eu tinha esquecido que isso acontecia. Digite o valor da variável número. Vou digitar o valor 7 aqui, né? Então, perceba que a variável número, aqui do lado, ela tá com o valor 7, certo? Ele vai perguntar aqui, ó. Número é menor ou igual a 10? Sim, porque o número vale 7. Então ele vai entrar aqui dentro do laço de repetição. Porque o número, ele satisfaz aquela condição, certo? Quando eu clicar aqui para ele ir para a próxima linha, perceba que ele entra. Ele escreve a linha aqui, né? O número é 7, escreveu aqui. E aqui no número mais, percebam aqui ó, o valor da variável número. Ele vai de 7 para 8. Por quê?
Número mais mais é o operador de incremento. Esse mais mais aumenta o número em uma unidade. Ele volta aqui para cima para perguntar se ainda tem que se ainda tem que executar o laço. Como que essa pergunta é verificada? Ele verifica se o número agora ainda é menor que 10. Sim, o número é 8. 8 é menor ou igual a 10. Sim, ele é menor. Então ele entra de novo e imprime de novo. Número é 8. Vai aumentar de 8 para 9. Percebam? Aqui, ó. Aumentou de 8 para 9. Voltou aqui para cima e perguntou: número ainda é menor ou igual a 10? Sim, ainda é. Ele aumenta de 9 para 10 e verifica que é a última vez. Número sim, o número é menor ou igual a 10, porque ele é 10. Ele imprime a última vez e aumenta de 10 para 11. Quando ele aumenta de 10 para 11, ele faz uma última verificação para ver se o número ainda era menor ou igual a 10. Não, 11 não é nem menor e nem igual a 10. Então o programa finaliza, ele termina a execução, né? Se tivesse mais linhas de código aqui embaixo, elas seriam executadas, né? Porque sairia do laço de repetição e continuaria o fluxo do programa normalmente, beleza? Isso não é tão complicado à primeira vista. O ponto todo é, nós vamos utilizar laços de repetição aninhados no curso. Então nós vamos utilizar laços de repetição dentro de laços de repetição. Dessa forma. Então, um enquanto dentro do outro. Perceba que, por exemplo, eu posso perguntar aqui, vamos criar um programa onde eu consiga imprimir todos os dias do mês para todos os meses do ano. Então, eu vou criar um programa aqui. Eu nem sequer preciso, né, de variáveis aqui, porque eu posso simplesmente fazer o seguinte. Aliás, eu preciso criar uma variável chamada mês_int. Mês, int não, né, inteiro. Mês, que começa do 1, que é o primeiro mês. Depois, inteiro. Dia, que começa também do 1, porque é o dia 1. Como que esse laço vai se comportar? Eu vou ter um laço de repetição externo que vai ficar contando todos os meses. Então, enquanto o mês for menor ou igual a 12, esse laço vai ficar repetindo. Então, começa no mês 1, vai para o mês 2, vai para o mês 3, vai para o mês 4 e assim por diante. E como é que o laço interno vai se comportar? Eu vou dizer que enquanto o dia for menor ou igual a 30, e aqui a gente está fazendo uma suposição de que todos os dias terão 30, todos os meses terão 30 dias, só para a gente conseguir trabalhar, né? Porque senão ia ficar muito complicado fazer esse cálculo. Então, assumindo que todos os meses terão 30 dias, e assumindo que nós temos 12 meses no ano, porque temos, né? A gente consegue fazer o quê? Escreva. E aqui, colocar a variável dia, né? Então, posso colocar aqui dia e coloco aquela bolinha, né, que representa primeiro, segundo, terceiro. Dia tal do. Eu coloco aqui uma concatenação com mais uma bolinha para simbolizar, né, do mês. Aqui, dessa forma. Aqui eu tenho que concatenar com a própria variável mês, né? Então, concatenarei aqui com a variável mês. Como que isso vai se comportar, gente? E aqui eu tenho que concatenar também com a variável dia. Como que esse laço de repetição vai se comportar? Percebam. Eu vou até executar ele aqui de forma pausada para a gente conseguir ver como que isso se comporta. É o seguinte. Tem um laço externo e tem um laço de repetição interno. O laço externo, ele conta os meses do ano. E o laço interno, ele conta os dias daquele mês. O que varia mais frequentemente? O mês do ano ou o dia do mês? O dia do mês. Porque quando você está em janeiro, janeiro vai ter 1, 2, 3, 4, 5 e até o 30, para só depois de 30 dias ele trocar para fevereiro. Correto? Então percebam que esse laço interno, que conta dias, ele vai ficar variando com mais velocidade do que o laço externo. Né? O laço externo ele vai variar uma vez a cada ciclo completo desse laço interno. Ou seja, cada vez que o laço interno contar os 30 dias, o laço externo vai aumentar o valor uma vez. Claro, nesse caso aqui não vai porque eu esqueci de colocar
incremento. Por isso a gente tem que colocar aqui que o dia vai ser incrementado a cada vez que o ciclo interno, né, a cada vez que o laço interno executar. Então, cada vez que esse laço de dentro aqui, que esse bloco de dentro for executado, o dia aumenta em uma unidade, certo? Por fim, eu digo que o mês será incrementado também cada vez que esse laço externo, esse laço aqui, ele for completo, né? Uma vez. Executando isso aqui vai dar um problema, porque eu preciso resetar a variável dia todos os meses. Então, o mês, ele começa no dia 1. Então, eu tenho que sempre dizer que no começo desse laço, o dia vai ser igual a 1. Você fala, Matheus, mas você não já disse isso aqui? Sim, mas você tem que lembrar de uma coisa. Esse laço aqui vai ficar aumentando a variável dia várias e várias vezes. Quando o laço terminar, a variável dia vai estar com o valor 30. Então eu tenho que aumentar o mês, voltar aqui para cima e voltar o dia para o primeiro, para contar o próximo mês. Executando o nosso programa, percebam o que vai acontecer aqui. Tem um breakpoint, perdão. Vou parar aqui e vou executar aqui o programa. Esqueci de pular a linha, vamos colocar aqui uma quebra de linha. E aqui eu vou colocar também uma quebra de linha no lado de fora, para cada mês eu conseguir pular uma linha. Beleza. Vamos tentar entender o que aconteceu aqui, ó. Nosso programa ele foi capaz de contar corretamente todos os dias de todos os meses do ano. Então perceba, primeiro dia, aliás, ele não imprimiu a variável dia, né? Primeiro, ele não imprimiu a palavra dia, perdão. Vou executar aqui novamente. Voltando aqui para cima, a gente percebe que, ó, primeiro dia do primeiro mês, segundo dia do primeiro mês, terceiro dia do primeiro mês. E ele vai fazer isso 30 vezes até ele começar agora a fazer para o mês 2. Por que que isso aconteceu? Lembrando, né? Explicando uma última vez aqui. O laço externo conta os meses do ano, né? O laço interno conta os dias daquele mês. Então, ele vai contar aqui. Primeiro ele vai entrar no laço externo, vai perguntar: mês é menor ou igual a 12? Sim, isso é verdade, porque mês vale 1. A variável mês vale 1. Ele vai descer aqui, vai dizer que o dia vai receber o valor 1, né? Então, o dia sempre começará do primeiro dia. E ele vai começar a executar o laço interno. Ele vai perguntar: dia é menor ou igual a 30? Sim, dia vale 1. Ele vai aumentar, né? Ele vai escrever que é o primeiro dia do primeiro mês e vai aumentar dia para 2. Vai voltar aqui para cima e perguntar de novo: dia é menor ou igual a 30 ainda? Sim, dia vale 2 e 2 é menor do que 30. Ele escreve mais uma vez que é o segundo dia do primeiro mês e aumenta dia para 3. Dia ainda vale menos do que 30? Sim, dia vale 3. Ele escreve mais uma vez e aumenta dia para 4. Até o momento em que você vai chegar no dia 29, por exemplo. Chegou no dia 29, ele vai escrever aqui: 29º dia do primeiro mês. Vai aumentar dia para 30 e vai voltar aqui. 30 é menor ou igual a 30? Sim, 30 é menor, não, é maior, é igual a 30. Ele escreve aqui 30º dia do primeiro mês e aumenta para 31. Pergunta uma última vez: dia é menor ou igual a 30? Não, 31 não é menor do que 30. 31 é maior do que 30. Então não dá para ele continuar isso aqui. Ele vai sair do laço de repetição aqui, do interno, vai pular uma linha e vai aumentar o mês para 2. Então o mês que estava em 1 aumenta para 2. Vai voltar aqui para cima nesse laço de fora, aqui ó, e perguntar: beleza, o mês ainda é menor do que 12? Sim, o mês agora é 2, estamos em fevereiro. Ele entra de novo no laço e repete tudo que está aqui dentro novamente. Beleza? Isso daqui, gente, é só uma introdução ao que a gente vai ter na próxima aula. Então fiquem tranquilos. Isso vai ser muito melhor explicado e vai ter muito exercício para a gente praticar. Inclusive, serão 2 aulas. Aliás, serão 3 aulas só para laço de repetição. Então não se preocupem em ter que entender isso agora, apenas se preocupem em entender o conceito, né? Laço de repetição é parecido com
uma estrutura condicional, né? Um if. A única coisa que muda é que o laço de repetição ele fica repetindo aquele bloco de código enquanto a condição for verdadeira. Beleza? Acho que eu vou encerrando por aqui, gente. E assistam o vídeo para a próxima aula, né? Fiquem com ele na cabeça aí. Falou!